Bom dia, gente. Bom dia, David. Hoje é um dia em que a gente comemora o Dia das Mães, né? E temos pelo menos algumas mães aqui já presentes. Outras ainda estão chegando, mas é um dia de festa, né? Ainda não liguei para minha mãe, mas vou fazer isso depois. Mas é importante, né, quando a gente lembra de uma pessoa, uma mulher importante em nossa vida, depois da nossa esposa, né? A nossa esposa é uma mulher importante na nossa vida, mas a nossa mãe também é. Eu quero começar essa manhã lendo um texto. Nós falamos domingo passado sobre ser cristão numa época pós-moderna e pluralista e pós-cristã. Como ser cristão numa época assim. Nós falamos assim domingo passado e essa manhã a gente vai dar continuidade a esse pensamento. Mas também teremos a chance de homenagear as nossas mães. Quando eu digo nossas mães no coletivo, eu estou não dizendo que eu tenho várias mães, mas no sentido de nossas mães. Né? Para que a gente comece nesse dia, eu quero ler junto com vocês Efésios capítulo 5, versículo 15 até a 17. Algumas instruções de Paulo à igreja em Éfeso. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então é muito importante a forma como nós vivemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, ou viver uma vida de insensatez, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E essa manhã, Álvaro está aqui, foi interessante que durante essa semana ele teve um sucesso em aproveitar uma oportunidade, né? Então, as oportunidades nos aparecem e quando nós as aproveitamos, nós temos uma grande probabilidade de um retorno positivo. Nem sempre, mas uma probabilidade grande. Ele diz, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Então, precisamos realmente estar atentos à forma como nós aproveitamos as oportunidades que aparecem em nossa vida. E ele continua no versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Existe uma verdade, mesmo dentro de um mundo pluralista que diz que não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade, querendo eu ou não, existe uma verdade. E aqui o Paulo diz, não sejam insensatos. Ele parece-me que já está lutando com uma ideia pluralista aqui, né? Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Estamos aqui essa manhã para isso, né? O próprio Paulo, a gente, com toda aquela gama de experiências que ele tinha e o currículo de Paulo, no final da vida dele ele diz, não que eu já tenha chegado, mas eu luto para chegar. Então a ideia é que nós estamos sempre tentando descobrir a vontade do Senhor, todos os dias. E a vontade do Senhor, ela não é nos revelada de uma hora para outra na sua totalidade. Ela vai sendo revelada gradativamente na medida que a gente vive. Mas isso depende de mim, o desejo de ir de encontro, buscar compreender a vontade do Senhor. Volto a dizer, por isso estamos aqui essa manhã, para que nós possamos sair daqui nesse dia com uma compreensibilidade um pouco maior do que quando nós entramos aqui. Daquilo que Deus deseja de cada um de nós, para que nós possamos entender também a vontade do Senhor para a nossa vida, aos poucos, conforme a gente vai vivendo, e também como nós podemos ser cristãos relevantes no mundo pós-moderno, pluralista e pós-cristão, como a gente viu aqui domingo passado. Quando eu digo pós-cristão, não significa que não haja mais cristãos no mundo. Significa, sim, que os cristãos não são mais relevantes. Por isso, a gente usa o termo pós-cristãos, porque a relevância do cristão deveria ser, durante a história, sempre relevante. Mas nós temos percebido nos últimos tempos que nós, cristãos, estamos muito acomodados, não somos mais tão relevantes. Por isso, a importância da gente descobrir quem nós somos no mundo onde nós estamos. Então, bem-vindo a cada um de vocês que está aqui essa manhã. Eu quero convidar você a entrar nessa jornada junto comigo, na descoberta da vontade do Senhor para a nossa vida. Sempre tenho dito aqui que nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, mas nem sempre ela nos parece agradável. Mas a Bíblia nos diz que ela é agradável também. Só que nós temos um conceito humano de agradável diferente do conceito de Deus.
Por isso nós precisamos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Ontem eu e a Raquel, a gente estava conversando sobre... Eu tive um sonho de morte, né? E a gente estava conversando... E eu acho que eu creio que tanto para o cristão como qualquer pessoa, a morte é o inimigo maior a ser vencido. Ela ainda causa receio, medo, uma gama de sentimentos. E a Raquel disse, ela preferiria que Cristo voltasse para que ela não passasse por essa experiência. Mas às vezes a gente não tem noção do que a gente deseja. Nós não temos noção, porque às vezes você está sofrendo onde a morte na verdade seria um alívio da tua situação. Então, imagine, nós não sabemos como seres humanos o que é melhor para nós. Por isso, mas Deus sabe, Ele vê a totalidade da coisa, né? Nós vemos em partes. É um capítulo por dia, né? Deus vê o início, meio e fim da coisa. Por isso estamos aqui essa manhã, para que nós possamos descobrir um pouco mais do que Deus tem para nós. Quero convidar você a orar comigo nesse dia, convidando o Senhor a falar ao nosso coração, para que Ele possa esclarecer áreas da nossa vida, ou até questões que nós temos dúvidas, que nós possamos ter essas coisas também esclarecidas em nosso coração nesse dia. Vamos fazer isso. Prepara o teu coração para essa manhã, no tempo que nós vamos também celebrar o Dia das Mães, de homenageá-las, também o tempo de aprendizado aqui. Não menospreze o tempo que nós vamos passar juntos aqui, talvez 30 minutos, falando sobre algo tão importante, essencial, que são princípios para a nossa vida. Eu gostaria muito de encorajar você a participar comigo, a ter uma interação comigo. Eu gosto quando você participa. Então, faça isso. Vamos nos colocar diante do Senhor com o nosso coração aberto ao ministrar dEle, aquilo que Ele tem para nós nessa manhã, sem radicalismo, sem ser fundamentalista, mas com o coração aberto ao ministrar do Senhor para a nossa vida e aquilo que é a vontade do Senhor, assim como Ele diz, não seja insensato, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, mas procurem compreender a vontade do Senhor na medida que a gente vive. Então eu quero convidar você a orar comigo nesse dia, se preparando para esse tempo que passaremos juntos aqui, dedicando ao Senhor nosso louvor e adoração, e também o tempo em que Ele dará a nós na orientação através da palavra dEle. Vamos fazer isso nesse dia. Pai, em nome de Jesus, invocamos o Teu nome aqui esse dia, e a Tua palavra nos diz que o Teu nome, ao ser invocado, o Senhor estaria com os ouvidos abertos a essa invocação. Invocamos o Teu nome, o poder da Tua glória aqui essa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que Teu Espírito tenha liberdade aqui em nosso meio, que as barreiras preconceituosas, os conceitos preconcebidos da nossa mente possam ser mudados, que nós possamos nos abrir ao Teu ministrar, a buscar a entender a Tua vontade para a nossa vida, e não só para a nossa vida, mas para o mundo como um todo. Nós pedimos essa manhã que o Senhor se revele a nós de uma forma especial, que nós possamos sentir o Teu ministrar em nosso coração nesse dia, que as questões de nosso coração, se não todas, pelo menos algumas, sejam amenizadas e esclarecidas aqui em nosso meio nessa manhã, que nós possamos ter nesse dia a nossa mente voltada para as angústias, pelos desejos e buscas de nosso coração, tentando compreendê-las na sua essência. Deus, nos ajude a permitir que Teu Espírito fale ao nosso coração nesse dia, que nós possamos nos abrir ao Teu ministrar. Ajude-nos a entrar na Tua presença com ofertas de louvor e adoração. Nós pedimos que o Senhor se faça presente aqui nesse dia de uma forma poderosa. E queremos que somente o Teu Espírito e o Teu poder se manifestem aqui, nada além do Senhor. Então oramos assim, no bendito nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bem-vindos nesse dia. Feliz Dia das Mães para quem já é e os que hão de ser. E nós vamos louvar o Senhor nessa manhã. Os nossos avisos dessa semana, na terça-feira à tarde, nós temos o encontro das mulheres, da oração, não das mulheres propriamente dito, mas a oração aqui, 2h30. E ontem foi a reunião das mulheres, mensal. Ontem, 6h da tarde, claro, da noite. Então, o próximo vai ser mês que vem, né, Carla? Mês que vem vai ter o grupo de mulheres, primeiro sábado de junho. Quando? É isso, 18h, 6h, então, primeiro sábado de junho, terão então o terceiro encontro nesse ano, muito legal.
Então, acho que tem sido muito bom para as mulheres terem esse período também de passarem um tempo juntos e conversarem. Muito bom. Nos domingos, então, como nós temos sempre de costume aqui o nosso culto pela parte da manhã. Esses são os nossos avisos. Esse momento também, se você veio com o teu dízimo e tua oferta, você pode aproveitar esse momento e fazer o teu dízimo e tua oferta, trazer a tua oferta agora. Mas não por obrigação, faça isso com alegria, sem se sentir constrangido, mas faça com alegria. Hoje as crianças vão ter um tempo de preparação também, na homenagem às mães. Então elas podem vir aqui já. Vamos chamar as crianças aqui, para que a gente possa orar por vocês. Também a Raquel, que está com as crianças hoje. Vamos orar pelas crianças, então, nesse momento. Se você tem tua liberdade, ore junto comigo para abençoar a vida desses pequenos. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por esse dia. Mais uma vez agradecemos pelo tempo que já tivemos juntos aqui. E agradecemos também porque temos essa quantia de crianças em nosso meio. Eles nos trazem alegria e grandes desafios também. Então nos ajude, Deus, a dar a essas crianças aquilo que elas precisam nesse momento, aquilo que o Senhor planejou para a vida deles. Então nos dê sensibilidade como igreja, como pessoas a suprir essas necessidades, esse ensino que eles precisam. Ajude a Raquel nesse período para que ela possa ter o discernimento e também a sabedoria na condução da continuidade do culto para a linguagem desses pequenos. Pedimos a tua bênção sobre eles em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Ótimo, muito bom. Quem de vocês fez a tarefa de casa? Essa tarefa de casa era como nós podemos viver como cristãos num mundo pós-moderno, pluralista e pós-cristão, né? Eu defini aqui para vocês a ideia do pós-cristão. Não é que não exista mais cristãos no mundo. Existem sim, talvez até mais do que já houve na história. O problema é que nós não, como cristãos, não atingimos mais as esferas de influência na política, na sociedade, enfim. Não temos mais uma influência cristã nessas esferas. Isso significa que vivemos uma época pós-cristã, porque na verdade uma comunidade ou sociedade pluralista, ela, por mais que não apregoe isso, mas ela tira os princípios bíblicos e divinos do seu meio, em nome do bem-estar. Por exemplo, foi bom para você, toca o barco, uma identidade bem pós-moderna. E essa manhã, a ideia era nós batermos um papo justamente porque surgiu esses questionamentos no domingo passado, sobre o que ser servo, o que é ser servo, por que a Bíblia nos chama de servos, por que é importante ser servo, servir, e como nós podemos viver como cristãos na nossa sociedade de hoje. Talvez sejam assuntos que não sejam tão agradáveis de ficar passando um tempo debatendo, mas é de extrema importância, porque nós precisamos saber como cristãos como nós podemos reagir e como nós devemos viver. O que eu fiz durante essa semana? Eu pensei muito e tirei alguns princípios, claro que existem muitos outros, mas alguns só para a gente passar esse tempo que a gente tem aqui falando sobre eles. Eu fiz um slide,
Sim. Está ali serviço, eu acho, se eu não me engano, servir. Para que a gente possa, que vocês pode passar. A ideia hoje é que nós, como cristãos, temos uma vocação ao serviço. Nós fomos chamados para servir. A ideia dessa figura, ela é um pouco, ela ilustra um pouco a ideia que eu quero passar aqui nessa manhã. Por exemplo, a importância de quem conclui o serviço não é maior do que aqueles que suportam a pessoa a chegar à conclusão. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o trabalho de base é tão importante, aquele que faz o trabalho de base e que nunca vai aparecer nos holofotes, é tão importante quanto aquele que aparece, quanto aquele que conclui. É basicamente um trabalho de formiga. Se nós observarmos como funciona um formigueiro, ele é totalmente... você que gosta da área de animais, não sei se essa é a tua área, mas ela é totalmente dividida em funções e não existe alguém que diz a ela o que deve fazer. Ela já tem as funções definidas dentro da comunidade das formigas e cada um faz e desempenha o trabalho delas para aquilo que elas foram vocacionadas para ser. E dentro da nossa igreja, nós temos várias pessoas com dons diferentes que culminam naquilo, com um objetivo em comum. Alguns vão aparecer, outros não. 1 Coríntios trabalha com essa ideia, a questão dos dons, dizendo que existe no nosso corpo vários membros. Alguns aparecem, como braços, olhos, pernas, boca, nariz. Esses órgãos aparecem. Porém, tem outros que não aparecem, mas são de extrema vitalidade, são vitais para o corpo. Por exemplo, um coração não aparece, você não consegue ver ele, mas sem ele, o corpo morre. Assim como vários outros pequenos órgãos dentro do nosso corpo que são vitais para que o nosso corpo permaneça. E a igreja é mostrada como um corpo, com vários membros, e nós compomos esse corpo. Cada um de vocês é importante para a sobrevivência desse corpo. Por isso que cada parte, cada membro precisa fazer a sua função. Porque se uma parte do nosso corpo não funciona, nós corremos para o hospital, não é? Porque alguma coisa não está funcionando. Estamos doentes. E se na igreja uma parte desse membro não funciona, o corpo inteiro sofre. Precisamos de uma intervenção cirúrgica às vezes. E essa manhã, então, eu quero falar basicamente sobre a questão da vocação. O dicionário português online, ele define servir da seguinte forma: prestar serviços, cumprir determinados deveres e funções, ser útil, ter serventia e utilidade. Isso demonstra alguma coisa com relação a nós, como cristãos. Pode ir em frente, Cláudio. O que isso diz para nós, como na área do cristianismo? O que essa definição de servir, prestar serviços, cumprir um propósito, diz para nós como cristãos? Estamos fazendo aquilo que o dicionário define como servir? Estamos sendo isso? Muito bom, nós vamos falar sobre essa questão na sequência. Agora sim eu preciso da ajuda de vocês. Como deveria ser a vida de um cristão? O que você acha? Como deveria ser a vida de um cristão? Não entendi. Ok, cristão é basicamente quando em Atos os primeiros seguidores de Cristo começam a ser chamados de cristãos, a palavra significa pequeno Cristo, um pequeno Jesus. Basicamente, viver como Jesus viveu. Ok? É basicamente seguindo princípios que Jesus seguiu. Seguir aquilo que ele ensinou. Basicamente é isso. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Sem a pretensão de sê-lo, sabe? Mas é basicamente imitar Jesus. Isso é ser cristão. Então, o que deveria ser a vida do cristão? Como ser relevante? Super zen.
Eu acho que a meditação tem a sua importância e nós, como cristãos, esquecemos e perdemos um pouco essa questão da meditação. É muito, extremamente importante. Extremamente importante. Você fazer uma ressonância. Quantos de vocês têm o hábito de fazer ressonância? Não aquela ressonância magnética, mas a ressonância. Vocês fazem isso? Quando você calma, para tudo, teus afazeres, aquilo que você é obrigado a fazer no seu dia a dia, acalma tudo, e se necessário dormir até, lê um texto e pegou no sono, deixa rolar, não luta contra o sono. Quem de vocês faz isso pelo menos uma vez por semana? Perdemos isso. É extremamente importante para que nós organizemos o nosso mundo interior. A ressonância é extremamente importante. Jesus fazia isso. Ele ia para a montanha, ia para os jardins ficar só. Fazia uma ressonância para que as ideias, o mundo interior fosse organizado. Agora, nós como cristãos perdemos isso. Ser zen, a ideia de ser zen, estar numa meditação quase que constante. Eu acho que também não devemos ser tão extremistas a ponto de sair de uma realidade. Como é que é? Eu vou devolver para você. Não pode? Eu tive um professor na faculdade que diz assim: todos que fazem uma pergunta, no fundo, têm uma resposta já sobre o assunto. A Bíblia ensina o que? A questão de chateação. A questão de ficar chateado é humana. É humana. Tanto é que nós temos vários ensinamentos bíblicos que diz assim: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isso significa que cristão se ira sim. Isso significa que cristão xinga no trânsito. Isso significa que cristão fica chateado com outro cristão. Isso significa que cristão não gosta de todo mundo. Agora, o que ele ensina? A questão da não se deixe o sol pôr sobre a sua ira não significa que agora eu tenho que ficar em 24 horas preso. Dizer, puxa vida, antes das 6 horas se põe agora, né? O sol já está escuro. 5h30 eu tenho que resolver até 5h30 com meu irmão, porque a Bíblia diz que não pode se pôr o sol. Não é isso, aí nós caímos no legalismo. A ideia do não se pôr o sol é: não permita que anos e anos e anos se passem e você vive nessa chateação, nessa ira, carregando uma raiva do teu irmão. Vamos por pare e conversa com. Respira. Isso. O primeiro passo, biblicamente falando, nós precisamos reconhecer: estou irado, muito irado. E depois você se faz uma pergunta: por que eu estou irado? Sabe, você começa a racionalizar. Exatamente, porque na verdade nós somos reacionários. Aqui eu vou fazer um assunto parentético rapidamente. Ninguém tem o poder de irar você. Ninguém pode chatear você. Você ficou chateado com ele. Você se irou com ele. Ninguém pode irar você. Ninguém tem esse poder. Ninguém. Mas você se irou com ele. A pessoa pode fazer qualquer coisa para você que não vai irar você, mas você se irou com ela. Você entende? Ninguém tem o poder sobre você nessa área. Ninguém tem. Ninguém tem. E a partir do momento que você se ira, você precisa pensar. É extremamente importante não ser reacionário. A questão é reconhecer: estou irado, estou muito irado. Me dá vontade, eu tenho vontade de xingar. Por que eu estou com essa ira? E começa a racionalizar. Agora, Sérgio. Ok, nós definimos o que é temor aqui algumas semanas atrás. O que você quer dizer com a ausência de temor? Sim.
Sim. Sim. Mas aí que está, o que o pecado ou as coisas fazem na nossa vida? Eles tornam Deus irreal. Por exemplo, o que nos leva a perder o temor de Deus? É algo que torna Deus irreal, achando que o nosso erro, a nossa pisada de bola vai passar desapercebido por Deus, que Deus tem muitas outras coisas mais importantes para se preocupar do que comigo. Isso vai tirando de mim a ideia do temor por Deus. Por que grandes homens pecam? Por exemplo, esse exemplo que você citou. Como um pastor pode comprometer os seus princípios, os princípios bíblicos, usando de um púlpito para extorquir dinheiro? Perdeu-se a realidade de Deus, achando que, ok, Deus tem outras coisas mais importantes, afinal de contas eu também sou humano. Então, concordo com você, a perda do temor, Deus se torna irreal para nós. Sim, Gilson. Mas quando nós falamos de seres humanos, né, nós não podemos colocá-los numa média e dizer é assim. Isso é muito difícil, porque não dá para medir a motivação do coração, muitas vezes, das pessoas. Nós não conseguimos. E nós temos um padrão, e às vezes julgamos as pessoas segundo o nosso padrão. Porque eu ajo assim todo. Então é difícil quando se trata do ser humano. A gente tenta entender eles dentro de um contexto, mas hoje, realmente, ser cristão no mundo pós-moderno, pluralista e até, diria, pós-cristão, como nós podemos ser? Como nós podemos ser? Eu acho que uma pessoa que vive uma vida piedosa ou santa, separada, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É ser sensível, é permitir que Deus nos mostre, é ler a Bíblia até contra a gente também. Não é só aquilo que confirma o que eu quero, mas é também ler aquilo e saber que eu estou sendo confrontado, eu tenho que abandonar áreas da minha vida, não somente abrir a Bíblia naquelas áreas que me massageiem o ego, mas aquelas que dizem, cara, você está errado. E perceber isso, eu estou errado, confrontar a minha vida com ela, isso é ser guiado pelo Espírito. Ter paixão por Deus, ter paixão por Deus, tentar ter um relacionamento íntimo com Ele, crescer na nossa vida cristã, as decisões nossas baseadas em princípios e não simplesmente em preferências e comodismos, porque basear as nossas decisões, nós baseamos elas muitas vezes em comodismo e preferências, mas não baseadas em princípios divinos. Agora, viver uma vida cristã é, sim, permitir que as nossas decisões sejam baseadas nos princípios de Deus e confiar em Deus para todas as nossas necessidades. Viver uma vida piedosa significa servir a Deus fielmente. Isso é ser cristão. Prioridades. Eu acredito, David, que o problema da nossa prioridade ser o ser humano é tão antiga quanto a humanidade. O ser humano tem, por excelência, priorizar a si próprio e os que ele ama. Então, essa é a grande problema da humanidade. Por isso, nós somos chamados para ser servos. O que é ser servo? É colocar o outro em prioridade. É contra a cultura. É contra o pensamento do momento.
Por isso ele é contraditório, por isso que o ser humano diz, não, está fora, não dá, isso não entra. Nós somos chamados para uma coisa contraditória. Se o ser humano basicamente usa essa ideia, a capacidade que ele tem, de todas as faculdades mentais e físicas que ele tem, de priorizar a si, o Evangelho nos mostra um Deus, acima de tudo e de todos, que vem, se humilha, diz o texto em Filipenses, lá em Efésios, aliás, se humilha se tornando homem, como um exemplo de servo. Pau da vida. Sim. Às vezes o último. Isso. Se você olha a instrução que Paulo dá a Timóteo, ele diz: em primeiro lugar vem Deus na sua vida, depois família, depois igreja. Igreja vem depois, bem depois. Claro. Então, nós às vezes, nós esquecemos a nossa família, e não é essa a ideia. Mas como nós podemos viver uma vida cristã piedosa numa geração que não é piedosa nem cristã? Numa sociedade que está à deriva ou perdida, basicamente, né? E cada vez mais distantes dos princípios pelos quais nós decidimos viver como cristãos. Então, como nós podemos viver? Mas... Por que incomoda? Sim, incomoda por causa dessa incoerência na cabeça humana, porque nós somos chamados exatamente para uma contracultura. Por exemplo, se o senso comum diz, você deve viver para você, que se exploda o outro. O cristianismo diz, bota o outro em preferência, pensa no outro. É contracultura, ninguém quer ouvir isso, principalmente numa sociedade materialista consumista. Você é um empresário, você tem desejo de matar o teu concorrente, porque você quer ganhar. E o cristianismo vem e diz, olha, pensa no outro, ele também tem família para criar, ele também luta para se manter. Exatamente, sim. Sem dúvida, porque a autoestima, nós precisamos para desenvolvimento nosso próprio e para nossa interação com as outras pessoas. Sem dúvida, olha só, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a primeira coisa que é trabalhada é em nós, não é nas outras pessoas. A minha autoestima, a questão da autoestima é muito importante. Nós temos a Conceição que está trabalhando em psicologia nessa área, sabe o quanto ela tem uma grande influência em quem eu sou, né, e na forma como eu me relaciono. Sim, tem tudo a ver, a questão da autoestima. Nós podemos, são várias, nós podemos até falar sobre isso mais, só que nesse dia eu gostaria que nós pensássemos um pouco na questão das prioridades, nossos princípios como cristãos e como viver dentro de uma comunidade e de uma sociedade que se tornou basicamente isso aqui. Vamos colocar lá. O nosso mundo se tornou secular.
Nós ouvimos muito isso em nosso meio. O que eu quero dizer com secular? Não há lugar para Deus na vida de muitas pessoas. Não tem mais lugar para Deus numa sociedade secular. Também materialista. Basicamente, o que motiva as pessoas a ganhar dinheiro é finanças, é dinheiro, dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Materialismo. Também imoral. Nós temos na nossa sociedade hoje, basicamente, uma sociedade saturada de todos os tipos de sexo. E se nós olharmos para a história, temos um historiador aqui, a gente percebe que sociedades foram exterminadas por causa da pluralidade na área sexual. Nós vemos isso na cultura grega, nós vemos isso na cultura romana, onde sociedades, reinos de centenas de anos caíram por causa da imoralidade, né? Onde você tem uma pluralidade de sexo. Também se tornou anticristã. Nós vemos em todos os meios Deus sendo retirado, removido, purgado do nosso meio, de todos os meios, de todos os lugares. Também se tornou rebelde e degenerada. E por último, cheio, e aqui é uma contradição, ela é cheio de filosofias vazias, né? Filosofias que tentam nos motivar e tudo mais, mas são vazias. Quais são as consequências para nós cristãos se essas coisas que eu acabei de citar, que o mundo se tornar parte da nossa vida? Em primeiro lugar, se nós permitirmos que essas coisas façam parte da nossa vida, nós começamos a pensar da mesma forma, nós somos atraídos pelas mesmas coisas, nós comprometemos as nossas convicções, isso tudo afeta as nossas conversações, altera o nosso planejamento, ela alimenta a nossa mente fica focada nisso o tempo todo, ela arruína o nosso testemunho como cristãos. Arruína com 2 R's mesmo? E também nos torna inúteis para o reino, nos torna inúteis. Então é um conflito grande que nós como cristãos vivemos. Agora, vamos nos ater na questão da servidão, de ser servo. Eu vou usar o texto de Filipenses que eu acabei de citar para que a gente dê sequência. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. É um hino, isso aqui é um hino, na verdade. E o apóstolo Paulo transcreve esse hino à igreja em Filipos. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A nossa atitude deveria ser a mesma de Cristo Jesus. Somos cristãos, pequenos cristãos, a mesma atitude que ele teve, nós também deveríamos ter. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não vai acontecer, as pessoas não nos reconhecerão como crentes, cristãos em Cristo, cristãos verdadeiros, se nós não tivermos um coração de servo. Não vai. E aqui essa manhã, pelo menos 5 pontos que eu quero falar com vocês, 5 pontinhos do que é ser servo. Vamos lá. Servir. O que é servir? Primeira coisa, servir é a obra de Deus para todos nós. É a forma que Deus escolheu para eu e você fazermos as coisas. É servir, não é ser servido. Jesus vem, o texto de Filipenses mostra como Deus, ele poderia ter vindo para esse mundo e dito assim: olha, parou com tudo. Mas ele não fez isso, ele veio em forma de homem, se humilhou em forma de servo. Tanto é que deu um problema lá com os judeus, a gente até viu isso na época que nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus, que todo mundo esperava um baita rei, de repente veio um homem para morrer. Não faz sentido. Todas as nossas ações devem refletir o fato de que Jesus não é apenas o nosso Salvador, não. Jesus não é só o nosso Salvador, mas também o mestre de nossas vidas. E a salvação significa mais do que perdão e certeza do céu. Significa que somos agora servos do Deus vivo. Por isso, gente, meu maior problema com o crente é ele se achar dono do bem e do mal, se achar o maioral. Eu sou salvo, eles não. Nós sabemos, eles não. Isso é um moralismo sem tamanho.
nós devemos nos colocar basicamente no mesmo patamar e servir, servos, para que o mundo creia. Apocalipse 22:3 diz: já não haverá maldição nenhuma, e o trono de Deus e do Cordeiro estarão na cidade, e seus servos os servirão. Começa aqui e vai na eternidade. Se você não quer ser servo, não tem espaço na eternidade. Complicado isso, né? Segunda coisa, servir é algo que é uma forma pela qual Deus executa o seu trabalho. Em João 11:14, a gente vê o seguinte: creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores ainda do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Ainda que as nossas ações não se podem comparar com as obras que Cristo fez, questão da realidade da cruz, nenhum de nós pode talvez entender o potencial máximo que cada um tem. Nós não entendemos o nosso potencial máximo, mas quando nós entregamos a nossa vida ao serviço de Deus, Ele vai honrar as nossas vidas. Honrou a Cristo, vai honrar a nós. Servir, gente, ser servo é permitir que Deus nos use, é permitir que Deus execute o seu trabalho através da minha e da sua vida. É ser servo. Deus não vai executar o trabalho dele através de pessoas que querem altivez, querem ser grandes. Lembra que Paulo fala aos Coríntios, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são, as coisas fracas para confundir as fortes. É através dessa forma que Deus age. Por exemplo, os muçulmanos adoram muito o debate com os cristãos pela genealogia de Jesus, sabiam disso? Porque se você olhar na genealogia de Jesus, temos prostituta lá, é da onde Jesus vem, prostitutas e estrangeiros e tudo mais, e os muçulmanos dizem: está vendo? Olha a origem aí do seu Deus, origem ruim, podre. Mas sabe por que está lá a genealogia? Dizendo que Deus não leva em conta o passado das pessoas, mas o que Deus pode fazer através daquela pessoa. Essa é a diferença do nosso Deus. De todas as definições de Alá e Deus da Bíblia, só tem uma que Alá não tem: Alá não é amor. Sabia disso? Você não ouve um muçulmano falar que Alá é amor, porque não existe essa definição. Eu li o Corão, não existe a definição de Deus como amor. E quando nós falamos que Deus é amor, que Deus não se importa com o passado da pessoa, mas o que Ele pode fazer através dessa pessoa agora, a partir do momento em que eu abro o meu coração para Ele. Deus é amor. Terceira coisa, servir é essencial para o nosso crescimento espiritual. A menos que você esteja servindo a Deus de alguma forma, se você não estiver servindo, você não está amadurecendo espiritualmente. Você não está, talvez seja difícil ouvir isso, mas se você não está servindo, você não está amadurecendo. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você e eu, meu irmão, fomos criados para servir. E se você não estiver disposto a servir, você não está crescendo espiritualmente. Precisamos humildemente procurar servir as pessoas com a mesma atitude que Cristo tinha, mesmo quando nós não somos percebidos. Lembra da figura do início? Ninguém quase lembra de quem faz a base, porque todo que colhe o fruto é lembrado. Puxa, ele realizou, fulano é bom, mas ninguém lembra que por trás dessa realização houve uma base. Por exemplo, eu sou grato pelas pessoas que passaram na minha vida e que desenvolveram em mim um caráter cristão, que pavimentaram o caminho para que eu andasse. Eles pavimentaram. Aí você diz: puxa vida, mas eles foram fundamentalistas. Tudo bem, mas dentro daquela ignorância, daquela época de 30 anos atrás, era o que eles tinham de compreensão e tentaram fazer o melhor para eles, pelo futuro das outras pessoas. Sou grato a Deus por esses homens e mulheres que pavimentaram o caminho cristão para mim, porque estiveram dispostos a servir. Por isso estou aqui hoje, por isso você está aqui hoje, porque havia pessoas na sua vida que decidiram servir você, que não levaram em consideração a si próprios, mas pensaram em você.
Pense nisso. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de cada um de vocês, diz Hebreus 6:10. O trabalho que vocês demonstraram e do amor que mostraram, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Sim. Sim. Também. Isso mesmo. Também. Sem dúvida. Agora, olha só. Quando nós somos chamados de cristãos, todas essas implicações fazem parte da nossa vida. Nós podemos orar por pessoas, clamar pela cura e a pessoa é curada. Outras vezes nós fazemos isso e a pessoa não é curada. Não está em mim esse poder de cura. É Deus através de mim. Assim como quando há possessão, você pode orar, essa autoridade não é minha, é autoridade no nome de Jesus que faz. E você apenas é o agente que vai... Como? Que está servindo. Isso, âmbito espiritual. Nós vemos Jesus fazendo isso. Nós vemos o próprio Jesus, a questão de servir a mesa na hora de quebrar o pão na ceia. Ele estava mostrando mais uma vez o servir. Então, lavando os pés. É a questão, nós vemos Jesus em todas as esferas, mostrando a ideia do serviço. E como cristãos, nós precisamos não somente espiritualizar a coisa, achar que o devorar por doentes, por oprimidos e tudo mais, e achar que esse é o que se resume o serviço cristão. É também você dar carona para alguém quando você não está disposto a dar carona. É também você interceder, ir lá socorrer alguém que está com a geladeira vazia. É perceber que um irmão está com problemas de vestuário e ir lá e fornecer quando você tem sobrando. Mas não é você acabar com o seu dinheiro. Você entende? Porque às vezes as pessoas acham que precisam dar tudo. E não é o que Jesus pede, em nenhum momento. Quando nós vemos em Atos, quando as pessoas estavam dando as propriedades, ninguém pediu isso. Isso veio deles, eles quiseram fazer. Veio deles. O cristianismo nunca exigiu que você se desfaça dos seus bens em nome de alguma filosofia ou em nome de alguma coisa. Nunca. E não é o que a gente prega aqui. Isso precisa vir de você. É uma questão de você. Sem dúvida. Então, mas sabe qual é o problema? É de novo aqui o padrão que você tem. Por exemplo, a Marta tinha um padrão de servir, e ela queria que Maria se encaixasse no padrão dela. Enquanto que provavelmente Maria fez a mesma coisa, mas o importante é estar nos pés de Cristo, você deveria estar também. Então nós seres humanos precisamos entender que o nosso padrão não é padrão para todo mundo. O padrão é Cristo. O meu padrão não serve para você. Eu dizer, só porque eu sou pregador, eu sou pastor de igreja, Betina, você tem que ser também. Todo cristão foi chamado. Não, nem todo cristão foi chamado para isso. Então a questão do padrão é muito importante de cuidarmos. Nós não somos padrão para todo mundo. Nós servimos de exemplo, mas não padrão. Fala, Álvaro.
cristianismo é extremamente racional, né? Por exemplo, o cristianismo não é emoção. Eu venho de uma formação bem racional, até pela minha origem. Eu tive que lutar muito com essa questão emocional. Por exemplo, eu não sou contra as igrejas pentecostais. Não sou contra, acho que tem elementos bons. Porém, eu acho que o emocionalismo é muito alto. E nós, como seres humanos, precisamos sempre picos de emoção quando nós damos vazão a esse tipo de coisa. Eu creio que sim, nós precisamos entender que o servir é algo racional. Eu decido fazer na mesma proporção que o amor é racional. O amor não é uma emoção. Eu decido amar a minha mulher todo dia. Eu decido amar. Então, quando a pessoa diz assim, o amor acabou, é uma das maiores mentiras que alguém pode falar, porque ele decidiu não querer amar mais. Exata. Por isso nós temos um problema no cristianismo, porque nós não somos ensinados, quando eu digo nós, as igrejas no geral, não são ensinados a pensar, né, a questionar. Nós somos basicamente ensinados a engolir o que o pastor está dizendo. E aí nós seguimos uma coisa que é motivada por uma emoção que depois não se constitui, cai, e as pessoas perdem força, motivação. Deus não estava ali. Então, eu preciso me arrepiar, eu preciso sentir meu coração palpitar mais forte. Aí Deus estava junto. Você matou a charada, porque olha só, hoje o cristão, nós temos um exemplo aqui de Léo e Débora, que falaram assim, que se soubessem que fosse uma igreja, que aqui seria uma igreja evangélica, nunca teriam vindo, né, pelo preconceito que tinham, justamente pela falta de capacidade de articulação, de pensar, de questionar, de pensar sobre as possibilidades, de debater, né? Eu acredito que nós precisamos, como cristãos, mudar um pouco esse conceito nosso próprio, rever a nossa forma de ensino, a nossa própria forma de crença. Precisamos rever isso. E essa coisa precisa passar por uma peneira bíblica aqui de princípios. Se pelo que eu estou vivendo, eu tenho tentado fazer isso como uma prática na minha vida, de tentar rever os meus conceitos basicamente semanalmente. Sabe, teologia precisa ser feita a lápis. Eventualmente você tem que voltar atrás e apagar alguma coisa, porque teologia é uma tentativa humana de interpretação de Deus. É uma tentativa humana. Existem verdades básicas e centrais, existem. Porém, existem um bocado de princípios periféricos que podem ser debatidos e que precisam ser pensados sobre. Vamos rapidinho aqui que o nosso tempo está avançado. Nós temos a outra parte do propósito. Servir é propósito dos dons espirituais. Cada crente tem um ou mais dons espirituais e que devem ser usados para servir no corpo de Cristo. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, descobrir quais são as tuas aptidões, quais são os teus talentos, para aí sim, voluntariamente se dispor a ajudar. Precisa ter esse tipo de coisa. E por último, servir não é garantia de conflitos. Aí nós voltamos à questão do David aqui. Servir não é garantia de que você não vai ter conflitos na igreja. Servir não garante um relacionamento harmonioso entre cristãos. Paulo e Barnabé discutiram sobre levar ou não João Marcos com eles na segunda viagem. Olha só o texto, diz assim: Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Olha só, versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério, aqui eu acho que eles quase saíram no tapa. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo João Marcos, enquanto que Paulo foi para outro lugar. Eles tiveram um desentendimento sério. A Bíblia não diz quão sério foi, mas eu acredito que a coisa foi terrível. Quem era Barnabé? Um homem de conciliação. Eu diria que hoje, se nós temos um Barnabé em nossa igreja, aqui seria o Craig. O Craig é um perfeito Barnabé que tenta, vamos por aqui, e tenta fazer aquela ligação toda. Esse era o Barnabé da Bíblia. E de repente um homem desse, como o Craig,
quase sai no tapa com Paulo. É claro que eu acho que não era tão difícil sair no tapa com Paulo, porque o bicho era intransigente muitas vezes, né? Ele tinha uma personalidade forte. Agora, eles quase saíram no tapa, que se separaram. Aqueles que servem o Senhor nem sempre são populares, e nem sempre pessoas vão gostar de você, dentro da igreja. Estou falando isso no contexto de igreja. Nem sempre pessoas vão gostar de você, ou eles podem até acusá-lo falsamente. Mas se isso acontecer, gente, eu quero encorajar você a se concentrar e manter um espírito de servo. Seja racional, faça aquilo, pense sobre, né? Qual é a tua motivação que leva você a servir? Por que você está fazendo o que faz? É importante você pensar sobre. Você está querendo agradar os outros? É importante que a gente entenda o porquê a gente faz o que faz. Nós não devemos deixar um cargo ou um ministério dentro da igreja, a menos que Deus nos coloque no coração, a menos que nós tenhamos a plena certeza de que Deus nos colocou no coração. Isso não é sentimento, é uma certeza. E se for realmente hora de seguir em frente, a gente deve fazer. Aplicação para nós hoje. A grandeza, então, não é encontrada num título, num bom salário, ou numa posição de influência, ou numa outra coisa que você talvez entenda como ser algo de grande valia. A verdadeira grandeza está encontrada justamente no serviço, né? Por exemplo, conversamos ontem com algumas pessoas e o quão importante é o serviço prestado de um professor, né, para a sociedade como um todo. Mas como ele é desprezado, deixado de lado, maltratado, não tem estrutura para desenvolver um bom trabalho, não é? Então, o servo, isso sim é uma verdadeira grandeza. Voluntariamente ajudar nas necessidades dos outros, sem olhar para o reconhecimento das pessoas, é uma das coisas que nós, como cristãos, somos chamados para fazer. Texto bíblico de João 12, 26, quem me serve precisa me seguir, precisa ser cristão, precisa ser um pequeno Cristo aqui. Precisa me seguir, e onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Que Deus nos ajude nessa nossa caminhada como cristãos. Gostei muito da interação de vocês. Eu acho que como crentes, como cristãos, isso não deve ser entendido como uma pessoa bitolada, uma pessoa que não está aberto a ideias novas, a cogitar ideias. Precisamos sim ser relevantes, e para isso precisamos de crentes que pensam, crentes que leem, não só a Bíblia, mas temos que ler. Karl Barth dizia assim: bom pregador é aquele que tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Precisamos estar informados, precisamos saber como a sociedade funciona, como o mundo funciona à nossa volta, senão sim, vamos ser bitolados, vamos ser retrógrados, não vamos responder, ou seja, nós vamos responder perguntas que ninguém mais faz. E aí, a comunidade, a sociedade. Exatamente. Os menonitas, em todos os lugares, quando eles saíram lá da Rússia em 29 e vieram para o Brasil, em todos os lugares que eles passaram, plantaram escolas. Escolas! Por quê? Era uma forma de contribuição na formação de uma sociedade. Cristãos preocupados com a formação da sociedade. Precisamos ter o mesmo sentimento. Jesus olhou o ser humano holisticamente, então seja a tua atitude a mesma que houve em Cristo. Olhe o ser humano como um todo, não apenas como mais um número para sentar no banco de uma igreja, mais um número para cair um dízimo na tua igreja. Não, o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para olhar na totalidade, né, nas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que Deus nos ajude. Foi o maior professor e infelizmente está ausente dos bancos de igreja. Existem várias coisas que motivam um não desenvolvimento legal, né? É verdade. Gostei muito. Podemos continuar nesse mesmo ritmo. Obrigado pela participação de vocês, pela interação, pelo posicionamento de vocês, foi muito bom. Eu gostaria de ver se as crianças estão prontas, elas podem vir nesse momento fazer a homenagem para o Dia das Mães. Elas já viram. Como é? Que você tinha. Mas é natural, né? A questão é que quando nós decidimos, né, quando nós começamos a viver por alguns princípios que são realmente
contraditórios dentro de uma cultura, uma sociedade pluralista e talvez até pós-moderna, eu diria assim, nós sofremos esse tipo de preconceito, justamente pelo conceito pré-formado de pessoas com relação a cristãos, que não pensam, não leem, não se atualizam. Bota tudo no mesmo saco. Sim, sim. Oi? Tá na mídia. E quando você vê, por exemplo, um pastor numa novela, né, quando colocam uma figura de um pastor, ele é um canalha, né, e essa é a ideia. Eu acho que existem sim pastores canalhas. Existem. Porém, existem pastores honestos. Também existem pastores honestos, né? Vamos ser amorosos também com pastores, né? Eles também são seres humanos, né? Não são isentos de erro. O problema é quando o cara acha que né? Isento de erro. É um semideus praticamente. Se Deus pisa na bola, ele substitui Deus. Que Deus nos ajude. Podem vir. Bom, agora a gente vai passar para essa parte tão especial para homenagear essas mulheres que merecem, né? As mães merecem a nossa homenagem hoje. E é uma forma de a gente agradecer por todo o esforço, pelas noites, pelos dias, pela dedicação, pela renúncia. Muitas vezes as mães abrem mão de coisas próprias pelos filhos. E essa homenagem não é só para as mães que estão com as crianças aqui pequenas, ou mesmo as mães que estão ainda esperando, mas as mães também que os filhos já cresceram, os filhos são adolescentes, outros dos filhos são adultos. É para cada uma de vocês, mães. Então recebam essa homenagem com muito carinho, que ela fique guardada no coração de cada uma. Tá? Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe. Você pra mim é o melhor exemplo.
Você pra mim é o melhor exemplo de Bom, agora eu gostaria de pedir que essas mulheres viessem à frente para a gente orar por essas mulheres. Venham todas as mães. Venham mães aqui para frente. Vai lá, senta, as crianças sentam. As crianças vão sentar, os filhos vão sentar. Todas as crianças sentadinhas. Agora, é muito importante a gente orar pelas mães. As mães que de noite e de dia estão incansavelmente orando pelos filhos. Vamos orar por essas mulheres, então. E eu vou orar pelas mães? Então eu vou orar também me incluindo, né? E vou orar. Você viu? Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia. Senhor, nós sabemos que é uma data instituída por homens, Deus, mas essas mulheres são tão importantes para nós, Pai. Senhor, que elas possam ser sábias no cuidar dos filhos, dos maridos também demandam muito tempo, Senhor. Ai, Deus, em nome de Jesus, ajuda elas a criar essas crianças, Senhor. A Carla que está grávida, Senhor, no parto. Senhor, que elas possam ser mulheres maravilhosas e exemplos para nós, Senhor. Abençoa também as mães que não estão aqui, Senhor, que elas possam aproveitar o dia delas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora, a gente quer dar sequência em mais uma música, mais uma homenagem, pedir para as mães sentarem e, por favor... É uma homenagem muito simples, mas é uma música muito bonita mesmo, que emociona, porque a vida de mãe, ela não é só alegrias, às vezes são tristezas, o coração apertado, e são as lembranças, né, que vão ficar no coração da gente. Eu queria deixar essa música, que cada mãe receba essa homenagem. Vou sentar também para receber. Crescer e mudar, não dá pra evitar. É o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia poeira eu irei tirar no silêncio de não encontrar. Vou guardado em meu coração
os dedinhos que agarram minha mão. Coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Minha mãe, te amo. Som pra senhora, mãe. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Filhos, honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Estará sempre em meu coração. Parabéns você, mulher, você, mãe, que aquela que ainda não é mãe carrega em si esse potencial dado por Deus. Essa música eu gosto muito. E a minha mãe está longe hoje, mas ela sente saudades. E que mulher importante na minha vida. Você é importante na vida do seu filho, né? Mesmo que ele vá longe um dia, né? Mas a diferença que você fez na vida dele, isso vai ficar. Deus ajude você. Parabéns pelo seu dia, aproveite, abrace sua mãe, seu filho, né? Porque o que vai ficar é isso que você tem em seu coração, por ele e ele por você. Deus abençoe. Bom dia para vocês.